Olá, criançada, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui na nossa aula de ciências, pois o Zé está aqui, hein? Fazendo parte da nossa aula maravilhosa. E o que seria hoje? O nosso conteúdo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre animais, certo? E aí, tia Érica, o que mais vamos aprender hoje? Então, eu vou ensinar para vocês que no grupo dos animais, né, eles têm 5 grupos, tá certo? E eles podem ser considerados animais vertebrados e invertebrados. E então, a nossa aula de hoje eu vou mostrar um pouco para vocês sobre animais vertebrados. Então, vamos lá estudar comigo? Então, crianças, aqui nós temos o nosso slide, tá certo? Vou ensinar para vocês agora, né, dar continuidade sobre animais. Como havia falado, de acordo com as suas características, os animais podem ser divididos em 2 grandes grupos. E quais seriam esses grandes grupos? O primeiro são animais vertebrados e o segundo, animais invertebrados, ok? Classificação dos animais. Então, como pode ser classificados esses animais? Primeiramente, no qual é a nossa aula de hoje, ele está classificado em animais vertebrados. Professora Érica, e o que seria isso, animais vertebrados? São exatamente animais que possuem coluna vertebral e crânio, né? Vejam aqui, gente, alguns exemplos de animais vertebrados. Mas, professora, eu não estou conseguindo entender por que aqui tem um esqueleto de um ser humano. Então, ser humano, ele possui o crânio, ok? E ele possui coluna vertebral. Apesar dele não ser um animal vertebrado, mas posicionamos aqui um esqueleto do ser humano porque também ele faz parte, né, de ossos, tem ossos para todo lado, então ele tem vértebras também para todos os lados. Tá bom, gente? E eu mostrei aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês imagens. Isso aqui, ó, é uma imagem de uma ave e aqui é como seria o esqueleto dessa ave. Tá certo? Percebam que esse canal aqui, ó, tudo isso aqui é a coluna vertebral da ave, ok? Temos também aqui a imagem de um peixe. Olha só a coluna vertebral dele, onde fica, certo? Aqui embaixo nós temos aí o esqueleto de um sapo. Percebam que a coluna vertebral está aqui, ó, ok? Existe ossos para todos os lados. Isso significa que ele também é considerado um animal vertebrado, certo? E aqui, por último, nós temos uma imagem de uma cobra. Olha só aqui, gente, as vértebras dela. Gente, olha só, isso tudo aqui são os ossos, o esqueleto de uma cobra. Isso aqui tudinho, isso tudo aqui é a coluna dela. Ok, gente? E agora eu vou mostrar um pouco para vocês sobre esses animais. Então, agora eu vou mostrar para vocês sobre os animais répteis, ok? Os animais répteis, gente, em sua maioria, eles nascem de ovos, certo? Onde se desenvolvem fora do corpo da mãe. Geralmente, eles têm o corpo coberto de escamas, placas duras ou carapaças. Professora, que exemplo a senhora poderia me dizer de animais que possuem carapaças? Eu posso falar para vocês que as tartarugas são exatamente esses animais, que levam nas suas costas uma carapaça grande e pesada, ok? E aí, os répteis, eles vivem em ambientes terrestres ou aquáticos. Entre eles, podemos citar a lagartixa, o jacaré, a tartaruga e a serpente. E aí eu vou novamente citar para vocês aqui as características dos répteis.
Eu posso dizer que a maioria nascem de ovos. Eles têm o corpo coberto de escamas, placas ou carapaças e vivem em ambientes terrestres ou aquáticos, ok, gente? Essa foi a informações sobre. Então, gente, essa foi as informações que eu posso passar para vocês sobre animais répteis. As aves são animais que se desenvolvem em ovos que a mãe coloca, né? A mãe bota, nascendo deles. Eles têm o corpo coberto de penas. As aves, eles possuem bico, né? 2 asas, 2 pernas e 2 pés. Então, a maioria das aves, elas podem voar, vivem em ambientes terrestres. Olha só a diversidade de aves que eu coloquei aqui na imagem para vocês terem uma noção. Então, são considerados, né, aves, os pássaros, o pato e a galinha. Todos eles são exemplos de aves, ok, gente? Agora eu vou falar para vocês aqui quais são as características das aves. Então, eles nascem de ovos, eles têm asas, pernas e pés, eles possuem bicos, a maioria podem voar, apesar da galinha ser uma ave, certo? Ela não pode voar, a não ser que seja um pulo assim rápido, né? Ela consegue adaptar as asas dela para poder não levar uma queda, ok, gente? Tem o corpo coberto de penas e eles são considerados animais terrestres, ok? Agora vamos ver o próximo animal, próximo grupo. Répteis. Os répteis são animais que, em sua maioria, nascem de ovos, certo? E onde se desenvolvem? Certo? Eles se desenvolvem fora do corpo da mãe. Geralmente tem o corpo coberto de escamas, placas duras e carapaças. E aonde os répteis vivem? Eles vivem em ambientes terrestres ou aquáticos. Eles também, gente, podem citar a lagartixa, né? O jacaré, a tartaruga e a serpente. Por que nós podemos citar eles? Porque eles são considerados animais répteis, certo? E quais são as características desses animais répteis? Então, a maioria deles nascem de ovos, tem corpo coberto de escama, placas ou carapaças, e vivem em ambientes terrestres ou aquáticos, ok, gente? Então, essas são as informações que eu posso passar para vocês sobre animais répteis, ok? Então, gente, o que é que vocês vão saber agora? Vão saber uma informação do Saiba Mais. Olha só que curiosidade legal. Então, hoje nós vamos aqui saber informação sobre o tucano. Você sabia que o tucano é uma ave que tem penas pretas e brilhantes nas costas? Olha só, em todo o seu corpo, né? E penas brancas ou coloridas, né? Com cores bem vivas no peito. Então, repare o bico do tucano. Gente, ele é muito grande e chamativo. E de um colorido assim que você fica admirado só pela cor do bico desse animal. Agora, esse bico é exatamente uma característica dele, ok? Esse bico bem grande e chamativo. E às vezes a gente se pergunta como é que o tucano tão pequenininho aguenta esse peso desse bico lindo dele. Eu posso dizer para vocês que além desse bico ser tão longo quanto seu próprio corpo, o tucano ele apresenta, certo? Vários buraquinhos dentro do bico dele, buraquinhos internos.
Para quê, professora? Para que assim ele pode ter a sensação de que o bico dele é como se fosse uma esponja, bem leve. E aí, dessa forma, ele não vai ficar com um peso tão pesado quanto o tamanho dele, né? E qual a utilidade desse bico? Então, ele utiliza o bico para pegar frutas nas árvores, olha só, para pegar frutas, né, nas árvores para se alimentar. Aonde seriam essas árvores? Nas árvores das florestas tropicais, certo? Nas árvores das florestas tropicais. É onde esse animal possivelmente deveria morar, né? Mas, como ele é um animal muito chamativo, tem muitas pessoas que ficam com ganância de pegar esse animal lindo e maravilhoso, tá certo, gente? E essa foi a informação que eu trouxe para vocês do Saiba Mais. Agora vamos dar continuidade à nossa aula de hoje e vamos descobrir mais sobre um animal vertebrado, ok? Peixes. Que bom, né? Os peixes. Então, mais um animal, certo? Do grupo dos vertebrados. Nós temos aí os peixes, que são animais que, em sua maioria, eles nascem de ovos e têm o corpo coberto de escamas. Então, os peixes, eles vivem exclusivamente em ambientes aquáticos. Dificilmente ele vai se adaptar no ambiente terrestre, né, gente? Eles são aquáticos. Eles se locomovem com suas nadadeiras. Então, aqui, ó, existem nadadeiras facilitando, né, ele se locomover dentro da água, né? Então, na água que ele está utilizando, as suas nadadeiras têm uma grande responsabilidade, tá bom? Agora, a sardinha, o badejo e a raia são alguns exemplos de peixes. Ai, professora Érica, eu não sabia que a raia era um peixe. Pois a raia, gente, é um peixe, é um exemplo de peixe, ok? Agora eu posso dizer para vocês que existem peixes como tubarão que eles possuem esqueleto de cartilagem. Mas, professora, ele não é vertebrado, não? É, sim. Mas, porém, né, a maioria parte dos ossos do corpo dele é considerado como cartilagens e não ossos, tá bom? Professora, e aonde eu posso reconhecer uma cartilagem? Gente, ó, nós também temos ossos que são considerados cartilagens, como, por exemplo, a nossa orelha, ela é feita com cartilagem. O nosso nariz também tem uma parte dele que tem cartilagem. E desse mesmo material é o corpo por dentro do tubarão, tá certo? Ele não tem ossos, eles são considerados esqueletos de cartilagem. E vou falar agora sobre os anfíbios. A maioria dos anfíbios, eles nascem de ovos. Então, na fase inicial, ele vive na água quando se tornam adultos, né? Esses animais, em sua maior parte, passam a viver em ambientes terrestres, ok? Então, quando eles são pequenininhos, né, na fase inicial, eles vivem na água. E depois, quando crescem, quando eles se tornam adultos, esses animais, a maioria deles, passam a viver em ambientes terrestres, tá certo? Os anfíbios, eles têm, gente, a pele lisa e úmida. São eles, né, sapo, rãs e perereca, ok? E eu vou mostrar agora para vocês as características dos anfíbios. A maioria deles nascem de ovos. Na fase inicial, eles vivem na água. Como é a pele dele? Eles têm a pele lisa e úmida, tá certo? E quando eles estão na fase adulta, a maior parte vive em ambientes terrestres. Eu vou mostrar para vocês aqui a rã dardo venenosa azul, que é essa daqui, ó. Ela possui uma coloração, gente, que tem que ter alerta. Por quê? Porque essa coloração bonita dela, né, um azul bem brilhante,
ok? Isso indica que essa rã ela é altamente perigosa, porque ela oferece risco, ela é venenosa, tá certo, gente? A nossa aula vai ficando por aqui, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido melhor sobre a classificação dos animais. Hoje nós aprendemos quais são os animais vertebrados, né? E também descobrimos que eles fazem parte de 5 grupos, ok? Então agora vocês vão ampliar o conhecimento de vocês através da atividade que vai ser feita no caderno de vocês, tá bom, galerinha? Um beijo bem grande para vocês e um abraço bem forte. E até a próxima. Tchau!